8 da noite, 42 minutos. Estamos de volta com o Troca de Passes deste sábado. Um troca agitado, troca com clássicos estaduais, com decisões para vocês. Estou aqui com o Eric Faria, com o Alex. E está chegando aqui nos nossos estúdios Paulo César de Oliveira. Ele vai conversar com a gente sobre as polêmicas da arbitragem neste final de semana. Como é que tá, PC? Tudo certo? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Fala, Diniz. Boa noite para você, para o Eric, para o Alex, para todo mundo que está em casa. Tudo certo, graças a Deus. Com alguns lances aqui, né, para a gente debater, mas está tudo certo. É isso aí. Vamos começar, então, com esses lances do Flamengo e Vasco, né? Primeiro, essa polêmica do gol marcado a favor do Flamengo, né? E o impedimento que o Vasco reclama ter achado o impedimento. E a polêmica da tal da linha, né, PC? Boa noite. Boa noite, não, já? Boa noite de novo para você. Sempre boa noite, sempre boa PC. noite. Sempre boa noite. É isso aí. Porque você vai estar precisando de uma boa noite, inclusive, porque o trabalho foi longo. É isso aí. Como sempre, fim de semana bastante agitado, com muitos jogos, do jeito que a gente gosta. Acho que é importante, antes da gente mostrar a imagem, é trazer uma informação aqui, que antes do início do campeonato, os clubes participaram, debateram, deliberaram sobre o procedimento do VAR no Campeonato Carioca e os clubes, juntamente com a FERJ, aprovaram as diretrizes dos procedimentos para o Campeonato Carioca. E o que eles determinaram? Que a linha, que até o ano passado tinha 6 centímetros, seria engrossada, foi dobrada de tamanho, passou para 12 centímetros, com o objetivo de beneficiar os atacantes e acabar com os chamados lances ajustados. Esses 6 centímetros é a medida do Brasileirão que a gente usa, PC? Isso. No Campeonato Brasileiro, eles usam, sim, uma linha mais fina, que a FERJ até o ano passado utilizava, que é 6 centímetros. Que é essa linha mais fina, mas a FERJ resolveu, né, deliberou para essa competição após estudos, né, que tinha muito debate daqueles lances ajustados que causavam muita dúvida, mas a gente sempre fala que, independentemente da espessura da linha, dependendo da jogada, como ela se configura, o frame correto que o VAR vai utilizar, independentemente da linha, sempre vai ter um lance ou outro hoje, né? que vai causar bastante polêmica. A diferença para mim é a distância do corpo, porque você vai colocar umas 10 milímetros, 20 centímetros... Só que a hora que o corpo dele estiver nessa base dos 20 centímetros, 1 milímetro para cá ou para lá vai ter que ser ajustado em alguma máquina. E vai dar a mesma discussão do que tem dado a vida inteira. É isso. Assim Eles também se basearam na Premier League, né? Que também, desde a temporada passada, né? Também aumentou a espessura da linha. Também está usando uma linha mais grossa. A FIFA permite que cada federação ou confederação tome tem essa liberdade de aumentar o tamanho da linha ao seu bel prazer? Assim? No caso das associações nacionais, no caso da CBF para o Campeonato Brasileiro, ela sempre, quando vai implementar alguma mudança, ela precisa da autorização do International Board. As federações já têm uma outra autonomia, né? Cada federação, às vezes, adota determinados sistemas no seu regulamento. Assim como o Campeonato Gaúcho, né? Nós debatemos a expulsão do auxiliar técnico, que o técnico teve que cumprir também. Então, as federações acabam tendo essa autonomia de implementar algumas mudanças no seu campeonato. Mas a CBF, sempre quando muda alguma coisa, por ser uma associação nacional, aí sim ela pede autorização junto ao International Board. E a lei de impedimento está sendo bastante debatida mesmo. Tanto é que o Wenger tem aquela proposta, né, para que seja o corpo todo. Teve a reunião semana passada do IFAB. Essa proposta ela não foi aprovada ainda para as regras do jogo, vai continuar ainda em estudo. A FIFA vai utilizar nos campeonatos mundiais de categorias menores, ela ainda não foi aprovada, mas tem um debate aí sobre a lei de impedimento. O corpo todo vai dar a mesma coisa, o cara está na frente, mas o calcanhar dele está perto do outro, é a mesma coisa, gente. E principalmente quando for comparar com uma parte aérea, né? O pé com o ombro do jogador. A polêmica não vai terminar, o que vai acontecer é que vai haver um benefício maior para os atacantes, ou não, né? Ou não, também a gente não sabe. Porque a hora que vier a nova, nós não sabemos. Vai ter outras dúvidas, em vez de ir para frente, vai ser para trás. O que poderia auxiliar e muito
é a utilização do VAR, né, com a tecnologia automática, com aquela resolução em 3D. Apesar que na Copa, né, na Eurocopa teve alguns lances que foi bem no detalhe também, mas traz um pouco mais confiável. E outra, são mais câmeras que são utilizadas e com a definição em 3D. Não é que o cara fez o gol por causa disso ou deixou de fazer. Mas a regra, se é 1 milímetro impedido, está impedido. A gente tem que parar de discutir que isso é um absurdo. Mas, cara, vai ter que ser assim. Desde que a gente aceitou a tecnologia do futebol, é importante que a gente melhore a tecnologia cada vez mais. É isso aí. Vamos ao lance então, PC? Vamos ao lance. Vamos rodar aqui o lance. A gente vai perceber que no momento do chute do Arrascaeta, a bola é desviada no João Vitor, ali no meio do caminho, mas a avaliação tem que ser feita na hora do chute do Arrascaeta, né? Porque aquele toque do João Vitor é só um desvio. Inclusive, se a gente puder só parar aqui um minutinho, só para chamar a atenção, repare a posição da bola, a hora que a gente, durante a transmissão, parou a imagem. Mas o VAR, na hora de traçar a linha, ele sempre tem que buscar, de acordo com a regra, o primeiro impacto da bola. Então, nesse ângulo aqui que foi parado na transmissão, a gente ainda não tem a certeza se a bola já tinha sido tocada ou não, porque na computação gráfica depois, a gente vai observar que a bola ela já está até com um certo movimento. Teria que ser utilizada a câmera invertida, né, porque é o trabalho que o VAR faz para tentar identificar o primeiro toque na bola e dependendo do número de frame, muitas vezes a bola já está até em movimento, mas é o que eles adotam aqui, é onde ele consegue identificar o movimento da bola. Então a gente percebe, olha só onde está a bola aqui e depois a gente compara junto com a computação gráfica. Visualmente, olhando assim a imagem parada, mesmo ainda não sendo o frame que o VAR utilizou, a impressão realmente é que o Bruno Henrique está um pouco à frente em relação ao João Vitor. Mas outro detalhe importante dessa imagem, a gente não consegue ver o pé do João Vitor, porque na imagem parada, para mim, o penúltimo defensor do Vasco é o João Vitor, porque essa linha ela está passando lá bem além no braço do Piton. Eu acredito, por isso que é importante a Ferge mostrar a construção da linha, para a gente saber qual foi a referência, porque provavelmente ele usou um outro ângulo para poder identificar a posição do pé do João Vitor, identificou, marcou a posição do pé do João Vitor e depois traçou a linha pela câmera de impedimento. Mas ali, aqui, por essa imagem não dá para ver o pé do João Vitor. A bunda do João Vitor, com o carcanhar dele ali, e o ombro do coisa, o ombro dele tá na frente, olha lá, por um pouquinho, porque a linha tá mal marcada no ombro dele ali, mas concorda? Ali, repare que a bola também, ela já tá em movimento ali nessa imagem, olha lá. Essa é a diferença, né? Que agora aqui já é um borrão a bola ali. Já é o ângulo que o VAR utilizou, a bola já não está ali, né, escondida no pé do Arrascaeta, provavelmente ele já usou o frame seguinte, porque naquele frame anterior ele não conseguiu identificar o toque na bola, então ele vem para o frame seguinte, repare que a bola já está ali borrada, já em movimento, mas é o frame que ele utilizou. E ele traça a linha, e assim, vamos combinar que, olhando essa imagem, por isso que é importante a divulgação da construção da linha no computador, com a imagem mais fina, porque a gente olhando essa imagem, realmente é uma imagem que gera muita dúvida. Pode pensar o que você quiser nessa imagem, né, PC? Exato, que gera muita dúvida. É o gente, não dá para afirmar nada, né, PC? Não dá para ver o pé do João Vitor, a linha está bem grossa, não dá para determinar exatamente se está pegando aqui a última parte aqui inferior da axila, porque quando o jogador ele está inclinado, o VAR ele vai buscar aqui até a última parte do corpo que é permitido, que não é considerado mão. Então aqui, bem no limite da axila, que seria um pouquinho assim à frente. É muito pouco, mas aí com essa linha, parte, da maneira como ela está, grossa dessa maneira, sem a gente ver a construção, aonde o VAR marcou. Tem até um zoom ali, ó, PC, pra gente tentar ver melhor, ó. Pra ver, mas e a hora que dá um zoom, né? A imagem fica mais borrada ainda. Então, eu acho que o comentário do Eric foi muito bom. É assim, quando eles dão um zoom para tentar aproximar, você percebe que a linha está bem grossa. Gera dúvida também em relação à cabeça do Bruno Henrique. A gente não sabe se é só essa imagem aproximada que dá uma borrada aqui na parte do corpo. E com o zoom também é difícil determinar assim, linha, né, aonde ela está traçada. Então, como o Eric disse, acho que e foi muito legal o seu comentário, e os clubes têm essa prerrogativa de ir até a Ferge para
para que a FERJ demonstre a construção da linha. Eu acho até mais em relação aos clubes, para a opinião pública mesmo. Eu acho que é um lance tão tem uma importante. divulgação dessa construção. Que teve um impacto tão grande no jogo, porque está valendo uma vaga na final, um gol de empate. Eu acho que é direito de todo mundo saber como é que foi feito esse processo. E só então, mais uma questão, PC, porque o Pedrinho reclamou muito ali sobre o tempo da decisão para a validação do gol, que realmente chamou a atenção, foi bastante rápido. Nossa equipe aqui cronometrou certinho a entrada da bola no gol até o reinício do jogo. Foi 1 minuto e 16 segundos. Realmente um tempo... Realmente muito rápido. Muito rápido. Para os padrões brasileiros. Né? Para um lance ajustado assim, né? A gente costuma levar 3, com essa dificuldade. Porque quando o Coutinho, os jogadores se aproximaram lá do Wagner, ele pediu para esperar um pouquinho. E logo ele já falou, está confirmado. Normalmente, em lances assim ajustados, tem uma certa demora para poder determinar. Então, a utilização da linha mais grossa para favorecer o ataque, para beneficiar, para sair mais gol, mesmo assim o trabalho é importante que seja bem feito e que tenha uma aparência boa para quem está vendo o jogo na televisão, para que não fique dúvida. Mas os clubes têm essa prerrogativa, a FERJ apresenta a construção da linha, seria interessante, assim como faz a CBF, também divulgar como foi traçado, foi o pé do João Vitor, qual câmera que o VAR utilizou, porque todo mundo quer uma... a gente reclama quando é aquele impedimento... Clareza. A gente reclama quando é aquele impedimento, né? Aquele ajustado. Mas mesmo num lance assim favorecendo o ataque, é importante que tenha transparência, que tenha clareza, para quem está acompanhando assim, tenha uma noção de como o trabalho foi feito. Vamos a outro lance então, reclamado pela... Só um minutinho, só para concluir, não foi o primeiro lance do campeonato. O Vasco também teve esse mesmo problema na 8ª rodada da Taça Guanabara, Fluminense e Vasco, o gol de empate do Fluminense, o gol do Thiago Silva, que ele está assim inclinado. Jogo em Brasília. Em Brasília, foi a mesma percepção. O Thiago Silva, certeza que ele estava impedido. De posição de impedimento, aí quando veio a linha mais grossa lá, pegando o pé do jogador do Vasco, a cabeça do Thiago Silva, assim, mas a percepção sem a computação gráfica, assim como do jogo de hoje, é uma percepção do jogador ligeiramente à frente. Mas só que é só percepção. Você precisa da computação gráfica. E aí, quanto mais clareza, melhor mais para credibilidade. Mais credibilidade. Vamos ao lance reclamado também pela parte do Vasco, né? De uma possível cotovelada do Bruno Henrique no João Vitor, que, na opinião dos vascaínos, seria um lance para expulsão, PC. Vamos rodar aqui o lance. O Bruno Henrique já havia sido advertido por cartão amarelo, né? Por reclamação. Ele tem um contato com o João Vitor. Na minha avaliação, o jogador sempre corre um risco quando ele tem uma ação com o braço e está atingindo o defensor. Mas na minha avaliação... O dente dele? Sim. Voou um negócio branco ali, ó. Na minha avaliação, a ação do Bruno Henrique não é uma ação assim, levando o braço, atingindo, levando o braço. Olha só, ele está de costa, ele está com o braço, está com o cotovelo assim, mas ele não tem uma ação para levar o braço até o rosto. O João Vitor está até um pouco, chegando para a marcação, um pouco abaixado também, perceba. O João Vitor um pouquinho abaixado ali, quando ele abaixa para tentar escorar, que é normal fazer a proteção, ele tem esse contato do Bruno Henrique, mas para mim não é aquele contato para cartão amarelo, que é quando o jogador não leva em conta o risco para o adversário, leva o braço, dá a cotovelada. Repare que o braço dele está assim, nessa posição, tem o João Vitor tentando dar uma escorada olha só, ele até abaixa para dar aquela escorada no Bruno Henrique, e aí tem um contato no rosto, mas não é aquele braço que bate no ombro ali. Com uma temeridade, levando até o rosto do adversário, até pega um pouquinho no ombro, dá uma escorregada e atinge o rosto. Então, eu concordo com a decisão da arbitragem, mas é claro que é um risco muito grande que vai ficar sempre à mercê da interpretação. Se ele tivesse dado um amarelo e segundo vermelho, também estava bem o jogador, dado, né, ele sempre se coloca à mercê da interpretação do árbitro, entendeu? Sempre fala de pelo fato de ter atingido a parte dura, no rosto. Mas é importante, além da parte, a forma como a jogada se produz, se o jogador leva esse braço para atingir o adversário, qual foi a reação do adversário também, mas concordo que é bem no limite, sim, e ele correu o risco porque ele já tinha sido advertido anteriormente.